Lucas 24 horas de hoje, o Dr. Maciel Costa, ginecologista e obstetra, o Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular, e o Dr. Gustavo Maftum, pediatra da instituição, vão falar sobre a cesárea realizada no Centro de Hemodinâmica, um procedimento inédito no São Lucas Hospital Center. Ainda nesta edição, o Dr. Eduardo Tedesco vai falar sobre os cuidados com a diabetes. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje vamos falar sobre a primeira cesárea realizada no Centro de Hemodinâmica do São Lucas Hospital Center, que contou com o auxílio da cirurgia vascular para o nascimento do bebê. Gostaria de agradecer novamente a participação do Dr. Maciel Costa, ginecologista e obstetra, do Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular, e do Dr. Gustavo Maftum, médico pediatra. Os doutores vão explicar sobre o diferencial no atendimento no caso dessa paciente. Sejam bem-vindos novamente, doutores. Obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre esse procedimento que foi realizado no Centro de Hemodinâmica, que foi uma cesárea, certo, doutor Maciel? Gostaria que o doutor começasse explicando para a gente um pouco mais, dando um contexto do que é que foi feito nesse procedimento. Bom, o caso ele era bem delicado, uma gestante jovem, foi a primeira gestação dela. Ela sabia previamente que teria alguns miomas, alguns maiores, outros menores. Porém, ao descobrir a gravidez, isso é normal dos miomas até a 20ª semana da gestação, devido à própria ação dos hormônios da gravidez mesmo sobre os miomas, eles começaram a aumentar muito de tamanho. A gente teve um total numa média de 12 miomas, os 3 maiores de 15 centímetros, de 12 e de 10 centímetros. Então são miomas que para aquela idade gestacional de entre 20 e 25 eram quase o dobro ou o triplo do tamanho do bebê. E o bebê, nessa condição, ele foi se adaptando ali no local do útero, em que teria espaço para ele. A gente sabe que esse tipo de gestação, com múltiplos miomas grandes, a gente classifica como alto risco gestacional, por vários motivos. Um deles é o trabalho de parto prematuro, né? Chance de ter alguma complicação em relação à infecção, de romper bolsa, ou mesmo desconforto para a paciente. E o principal deles era a dor, em que ela tinha dor desde o início da gestação até essa fase. Quando chegou esse caso para nós, chegou com 20 semanas no nosso consultório, então gerou a dúvida, né? A primeira via de parto, a segunda, até quando ir com a gestação, tudo o que poderia acontecer com ela. E a última é como intervir quando necessário, né? Com o decorrer dos dias, do tempo, essa paciente, infelizmente, ela acabou evoluindo para um trabalho de parto prematuro e rompeu bolsa, com entre 24 e 25 semanas. A gente conseguiu ganhar um pouco de tempo avaliando a paciente diariamente, mas aí veio a questão, né? Pela ressonância, nos exames que a gente fez, a gente viu que um dos miomas, ele bloqueava a passagem do bebê para parto normal, então teria que ser via alta ou cesariana, né? E qual seria a melhor maneira de fazer essa intervenção? Seria da maneira como a gente é habituado a fazer? Porque a gente sabe que uma paciente com múltiplos miomas tem um risco de esterectomia, que quando a gente vai fazer a revisão da literatura, a principal conduta, na maioria das vezes, era realmente tirar o útero da paciente. Porém, tinha o desafio de ser o primeiro filho dela em um prematuro extremo. Então, a gente não queria ter essa conduta tão agressiva dentro das nossas possibilidades. Existe já um protocolo em relação ao acretismo placentário, em que a gente pode, durante a intervenção da cesárea, para diminuir o volume, a perda de sangue da paciente durante a cesárea, a gente fazer o tamponamento, né, de alguns vasos da paciente. Aí foi quando surgiu a ideia de discutir isso com a nossa equipe da vascular e ver a oportunidade de fazer isso no nosso serviço. Foi o primeiro caso que a gente trabalhou juntos, né, a gente discutiu o caso antes e tivemos a oportunidade de planejar esse parto dentro da hemodinâmica. Certo, doutor. E como que foi essa escolha, então, esse planejamento para que esse procedimento fosse realizado no Centro de Hemodinâmica? O doutor pode explicar para a gente? Doutor Eduardo também complementar, por favor? O doutor, por favor. Então, a gente não costuma fazer cesariana na hemodinâmica, né? Mas a hemodinâmica é onde tem o melhor equipamento para a gente navegar dentro dos vasos sanguíneos. E a gente precisava, a ideia qual é que era? Bloquear temporariamente, de reduzir os vasos que levam sangue, as artérias que levam sangue para o útero, bloquear temporariamente, para dar mais segurança para o Dr. Maciel operar, né?
visto que é muito difícil ele, durante a cirurgia, fazer esse bloqueio num útero tão grandão que está ocupando todo o espaço, né, do abdômen da paciente. Então a gente optou por fazer na hemodinâmica, porque a nossa hemodinâmica tem um ambiente muito semelhante ao centro cirúrgico, né? Um ambiente, os cuidados de antisepsia, de higiene, de circulação de pessoal ali dentro são muito semelhantes ao centro cirúrgico. E é muito mais fácil a gente levar a caixa de material cirúrgico que o Dr. Maciel usa para a hemodinâmica do que levar o equipamento de hemodinâmica para dentro do centro cirúrgico. Então por isso que a gente optou por fazer lá em cima. Certo. E como que foi o decorrer dessa cirurgia, doutor? Então, foi primeiro feito o parto desse bebezinho ou foi feito o procedimento desse bloqueio que o doutor explicou? Como que foi feito, então, o decorrer desse procedimento? Doutor Eduardo, acredito que possa explicar pra gente também. Então, a gente começou, né? A gente posicionou o paciente na mesa, o Dr. Maciel orientou a posição, o preparo da paciente. A gente faz um cateterismo pelas artérias femorais, pelas virilhas da paciente, um de cada lado, e coloca um catéterzinho com um balão inflável dentro das artérias que vão levar sangue para o útero, tanto as do lado direito quanto as do lado esquerdo. E deixa esse catéter posicionado pronto para interromper ao comando do Dr. Maciel, da equipe de obstetrícia, né? Nesse momento, os balões estão posicionadinhos, a gente confere a posição deles, a gente sai de campo e a equipe da obstetrícia entra, então, para operar. Só depois do Dr. Maciel verificar que era possível retirar o bebê com segurança e tal, e aí ele dá o comando. Depois de retirar o bebê, ele diz, Eduardo, pode clampear. Aí a gente só infla os balõezinhos pelo tempo que for necessário, até ele dizer de novo, ó, agora está ok, pode desbloquear o fluxo. E aí ele vai dar tempo e segurança para que ele, durante o procedimento, tome as decisões. Seja se ele vai, que foi o que passou pela cabeça dele, ele vai falar isso para nós, ó, vamos tirar esse útero, vamos de repente tentar tirar algum mioma que esteja fácil de tirar, tá tudo bem com a paciente, ela tá segura? E aí ele tomou as decisões e só no final a gente... Continua o procedimento da remoção desses balões aí, do caso. É isso, aí os balões são... A remoção é só desinsuflar os balões e puxá-los de volta. Ela tem 2 introdutores nas virilhas, né, que são as portas de entrada. Certo. E a cirurgia daí que é o que foi o maior desafio, né, uma cirurgia que, quando o Dr. Maciel abriu o abdômen, eu olhei assim, a gente lembra até de filme de ficção, né, aquele útero deformado, grandão, você fala, caramba, onde é que está o bebê aí, nessa maçaroca toda? Onde é que o Dr. Maciel vai poder cortar para tirar o bebê? Certo, e acho que esse é um ponto muito importante da gente destacar também, doutor. Como que foi, então, esse procedimento do ponto de vista para a retirada desse bebezinho, com segurança também, que a gente já vai chegar lá para falar com o doutor Gustavo. Então, explica pra gente como foi esse momento, então, identificar o ponto correto para a remoção desse bebezinho, porque como o doutor disse, é 25 semanas, ele também é bem pequenininho, né, doutor? Bom, o desafio, então, foi... Quando a gente iniciou o procedimento, a gente esterilizou o útero com o feto dentro do útero mesmo. Identificamos todos os miomas, vimos quais eram os miomas que poderiam trazer mais problemas para nós naquela situação. Igual o Dr. Eduardo comentou, se fosse possível retirar algum para ter acesso ao bebê, a gente iria fazer isso. A gente seguiu o mesmo protocolo do acretismo, a gente acabou fazendo uma incisão num ponto diferente, que é uma incisão fúndica do útero. Nesse momento, o bebê teve o nascimento. Foi possível tirar 2 miomas, que eram os 2 miomas que estavam próximos e de fácil de localizar e conter o sangramento ali na sequência. Assim que nasceu o bebê, então a gente já poderia diminuir o fluxo sanguíneo. Foi quando o Dr. Eduardo inflou os balões, né? Cronometrou um tempo ali e nisso diminuiu a perda sanguínea da paciente. Foi o tempo da gente fazer a limpeza do útero, rafiar o útero, fazer a rafia dos miomas que a gente retirou, os 2, e observar para ver se realmente iria ficar bem naquele modo ou se precisaria ainda fazer uma esterectomia no final. Sim. Felizmente, para o sucesso do procedimento, a gente conseguiu conter o sangramento e a perda sanguínea dela e encerramos o procedimento com o fechamento dos planos na sequência. Certo. Dado esse momento, teve o nascimento do bebezinho, a gente parte então para o Dr. Gustavo. Quais são os atendimentos que são necessários para esse bebê prematuro, doutor, dentro da sala que foi feita? A gente fez todo um briefing com toda a equipe, junto da UTI NEL, e o pessoal da hemodinâmica também com o pessoal do centro cirúrgico. A gente tinha equipe de enfermagem, tinha um enfermeiro inclusive da UTI NEL para auxiliar a gente. Nós estávamos em 2 pediatras para fazer o atendimento.
Então a gente faz a recepção, encaminha para o berço aquecido e faz todos os atendimentos necessários. Foi um neném que nasceu bem, nasceu chorando, então com tônus, assim, pontuou super bem na nota do Apgar. Só que a idade gestacional é sempre um risco, né? Porque abaixo de 28 semanas a gente chama de prematuro extremo. E o peso que nasceu foi de 770 gramas, não foi tão baixo peso assim, como a gente esperava. Então a gente realizou o primeiro atendimento, fez as medidas, fez tudo que precisava fazer. A gente tem que entubar um bebezinho desse para encaminhar para a UTI, por causa da idade gestacional. E logo depois a gente caminhou na UTI, que já estava esperando também para fazer a admissão. Então a gente trabalhou em equipe, né? Então, tanto a equipe da UTI NEL quanto junto com o pessoal da obstetrícia, para ter o procedimento certo e ter tudo funcionando no momento adequado, para não ser nada de surpresa. Você, precisou nascer e prepara leito e tudo mais. Até porque a gente teve que deslocar todo o equipamento que a gente habitualmente tem nas salas de partos no centro cirúrgico para um setor que não é habituado a nascimento, como a hemodinâmica. E acho que esse ponto da comunicação e da multidisciplinaridade também é muito importante a gente destacar, né, doutor? Então, quando surgiu esse procedimento, o doutor teve que contactar todas essas equipes e preparar, como o doutor disse, esse planejamento para o nascimento desse bebezinho. O doutor poderia explicar também sobre como foi todo esse planejamento do procedimento? Primeiro começou conversando com o Dr. Eduardo, a possibilidade de fazer esse procedimento e de fazer na hemodinâmica. E depois veio acionar o time mesmo, né, que além do obstetra, do médico vascular, do pediatra, teve a avaliação da equipe anestésica antes, porque pensando na perda possível de sangue que ela poderia perder no procedimento, tem a questão de acesso central, alguns outros cuidados a mais que a anestesista precisaria saber durante o procedimento, em relação a sedar ou não o paciente, qual o tipo de anestesia. E a gente também tinha a presença de um intensivista, caso precisasse de transfusão de hemocomponentes maciça, de outras intervenções. Felizmente não foi necessário, mas a gente tinha uma retaguarda grande da equipe médica multiprofissional ali. Além da equipe de enfermagem da hemodinâmica, do centro cirúrgico e da UTI neonatal também, né? Então, contando mais ou menos a média de profissionais envolvidos, que eu contei no dia, mais ou menos de 12 a 14 ali. Uma equipe envolvidos, bem cada um em um momento, né? Antes da cirurgia, durante, pós-cirurgia e o cuidado da UTI neonatal. E tudo, como o doutor disse, precisa fluir bem corretamente para que esse paciente, tanto a mãe quanto o bebê, tenham o atendimento e a segurança, que é o mais importante, né, doutor? O doutor comentou sobre... É um procedimento diferente em ser feito na hemodinâmica e mostra mais uma vez que o São Lucas está preparado para receber diversos tipos de complexidade, né, doutor? O doutor poderia falar para a gente também sobre isso? Isso é sempre uma satisfação, né? Porque as pessoas, a sociedade em geral hoje, tem o cacuete de achar que formando bastante médico está tudo resolvido. Não adianta só ter médico, a gente tem que ter estrutura e a gente tem que aprender a conversar as diferentes especialidades. E por isso esse ambiente aqui, dentro do Hospital São Lucas, é um ambiente muito fértil para esse tipo de situação, onde é necessário a interdisciplinaridade, onde é necessário o diálogo. A gente tem toda uma estrutura aqui dentro do hospital pronta para nos auxiliar. E às vezes a gente nem sabe, às vezes tem coisas aqui dentro que a gente pode lançar a mão que a gente não conhece, não sabe que tem. Né? Então, à medida que a gente começa a se falar, por exemplo, esse procedimento foi a primeira oportunidade que a gente teve contato. O Dr. Maciel um dia me telefonou, a gente conversou, eu falei, legal, a gente está aqui, a gente sempre esteve aqui, mas agora ele já sabe, ele não vai nem perguntar mais. Ele, os outros colegas da obstetrícia, o pessoal do marketing que ajuda a divulgar, só sabia, a estrutura lá está pronta, né? Se o Dr. Eduardo está viajando, tem o Dr. Gustavo Giolo, tem o Dr. Henrique Matsuda, o Dr. Daniel Almeida, que são todos cirurgiões vasculares habilitados para isso. Né? Então é muito bacana poder trabalhar num ambiente assim tão preparado, né? Com certeza. Doutor, falando sobre, um pouquinho voltando para o procedimento que a gente estava falando, essa paciente, então, ela precisa desse acompanhamento também essa avaliação a longo prazo dessa paciente, né, doutor? Tanto no pré-parto quanto agora no pós-parto. Como que tem sido esse processo? Foram utilizados exames para acompanhamento? Como que foi? Bom, visto que o procedimento já era de risco, essa paciente também tinha uma vaga de UTI reservada para ela já pós-procedimento. Então, ela permaneceu na UTI em observação nas próximas horas. Felizmente, ela foi de alta já 3 dias após. Tem vindo ao hospital diariamente para visitar um RN na NEL.
O feedback da paciente eu acho que é o mais importante, né? Perguntei para a paciente como que ela estava, porque seria o primeiro procedimento no hospital daquela forma na hemodinâmica, e ela falou que se sentiu bem acolhida e segura, porque tinham muitos profissionais envoltos dela e todos passavam a segurança que ela precisava ter naquele momento, né? Então, felizmente, a paciente já voltou para o retorno na consulta, ela está bem. O plano agora, ela entende que os cuidados da UTI neonatal, eles são intensivos e não existe uma data certa para sair da NEO. Porém, o futuro gestacional dela foi preservado, porque o útero não precisou fazer uma esterectomia. E o plano agora no futuro é planejar uma embolização dos miomas, que ela pode repetir esse procedimento para diminuir os miomas e talvez fazer a miomectomia no futuro. Mas a gente conseguiu garantir o desejo dela de uma futura gestação. Acho que esse é o mais importante. Isso, com segurança, né, doutor? Exato. Isso é o primordial. E, doutor, poderia falar, então, sobre esse trabalho que a vascular também pode atuar no tratamento desse mioma, como o doutor citou, por favor? Então, o mioma, o Maciel é quem deveria falar sobre isso, né? Mas, assim, eu vou dar pitaco da parte da radiologia intervencionista, né? Uma das formas de tratar mioma é jogar partículas que bloqueiam. O mioma é um tumor muito guloso, ele precisa de fluxo sanguíneo para crescer. Se você priva ele de sangue, ele sofre muito mais do que o útero. O útero é um órgão bem resistente à isquemia, o mioma não gosta. Então, uma das técnicas, quando o padrão ouro, veja bem, a melhor forma de tratar esses miomas é ir lá e tirar o mioma, deixando o útero intacto, que é a miomectomia, né? Isso aí o pessoal da ginecologia que faz, o Dr. Maciel, pode falar bem sobre isso. Inclusive de forma videolaparoscópica, sem precisar abrir o abdômen do paciente e tal. Mas nem sempre é possível. Às vezes, por conta da localização, da posição desse tumor na parede do útero, aí é onde entra a embolização, como uma alternativa, né? Uma forma alternativa. E o que eu conversava com o Dr. Maciel é que, de repente, por essa paciente ter tantos miomas, e miomas tão grandões, talvez, e essa é uma decisão para o futuro, talvez o que a gente possa fazer é uma coisa combinada. Por exemplo, embolizar para regredir, para facilitar, por exemplo, um procedimento de miomectomia. Né? Bacana, então é um verdadeiro tratamento em equipe, um trabalho conjunto, né, doutora? A gente não se fala mais sobre tratamentos individuais de cada especialidade, cada vez mais uma tem complementado e dando amparo para os tratamentos. Isso, mais uma vez, se prova nesse tratamento. Eu gostaria de falar com o doutor Gustavo também sobre como é o processo desse recém-nascido prematuro. O doutor, então, explicou sobre o procedimento e como é após esse nascimento. Então, como é feito esse trabalho também na UTI neonatal, doutor? Então, a UTI neonatal, que é gerenciada pela doutora Ana Paula, ela faz a recepção do recém-nascido, ele fica na incubadora até 1,5 kg, 1,8 kg, tá? Se ele vai evoluindo super bem, ele vai recebendo alimentação inicialmente por sondinha, e quando esse bebê chega num peso perto de 1,8 kg, que a gente consegue liberar o seio materno, aí continua mamando na mãe até a gente conseguir fazer a transferência depois para o leito de enfermaria e de alta. O bebê prematuro extremo, muitas vezes a gente não consegue nutrir ele com dieta. Então a gente parte para uma nutrição parenteral, que é uma nutrição que vai na veia, que vai garantir a proteína, o aminoácido, a gordurinha que ele precisa para crescer. Como é um bebê abaixo de 1 kg, ele tem um risco muito grande para infecção também. Então o ambiente da UTI sempre vai realizando exames, cuidados, e se tiver necessidade vai realizando tratamento de infecções. Com o passar do tempo da idade gestacional, a gente sempre tenta estubar o bebê também. O que é estubar? É tirar o tubinho e deixar ele respirando inicialmente em CPAP, que é um aparelhinho que deixa as vias aéreas abertas, mas não com o tubo invasivo lá dentro na via aérea inferior. E no segundo momento, até mesmo para transicionar para ar ambiente. Tudo isso vai dependendo, assim, tem crianças que evoluem super bem, tem crianças que têm intercorrências no meio do caminho, que fazem parte dos cuidados da UTI neo mesmo, assim. Certo, então é um bebezinho que ele vai continuar sendo acompanhado por uma equipe também qualificada para esse atendimento, né, doutor, que nós já temos no São Lucas. E, doutor Maciel, gostaria que o doutor também explicasse para a gente a questão desse contato mãe-bebê agora no pós-parto, como que é esse acompanhamento com essa mãe também, após ela ter tido esse procedimento? Bom, a paciente teve um parto, então logo após ela já começou a pojadura, a produção de leite pelas mamas, né? Ela, inclusive, vem ao nosso banco de leite diariamente para ter o cuidado do que fazer com esse excesso de leite, né?
igual o Dr. Gustavo explicou, acho que ele pode falar até um pouco melhor em relação à dieta do recém-nascido nessa fase ainda, que é muito inicial. Então, todo o cuidado do pós-parto em relação ao banco de leite, ela está tendo aqui com nós. Em relação à UTI neonatal, tem uns horários específicos que a mãe pode acompanhar. Eu vi e conversei com ela na última consulta que ela estava fazendo o método canguru, né? Acho que você poderia comentar um pouco melhor sobre esse método. Que são medidas que a gente tem de aproximar o contato pele a pele entre mãe e o bebê e que trazer a segurança e o conforto para o binômio, né? Para os dois. Doutor, poderia explicar para a gente sobre o que seria esse método canguru, doutor? Basicamente seria o contato pele a pele, né? Então, primeiro o bebê, quando ele é admitido na UTI, ele fica 72 horas com contato mínimo, manipulação mínima pelo risco maior nos primeiros dias de vida. Quando ele tem uma estabilidade hemodinâmica, isso quer dizer o quê? Que ele está estável, sem uso de droga vasoativa, sem necessidade de... A gente acaba deixando fazer o contato pele a pele também já para criar o vínculo e também, inclusive, é muito importante para ganhar até mesmo a flora bacteriana da mãe, que isso ajuda a proteger o bebê também. Tá. E é muito importante. E ele é feito tudo assistido com a equipe. Com a equipe da UTI neonatal. Indicado, que bacana. Então esse bebezinho, essa mãe também tem todo esse suporte necessário. Doutores, eu gostaria que os doutores complementassem, então explicassem ou dessem um conselho para quem está assistindo, para que entendesse sobre a importância desse tipo de procedimento e como é que isso traz para a nossa região, para o São Lucas, mais um procedimento sendo realizado, então, no tratamento dessa doença específica, no caso do mioma, doutor. Bom, são casos raros, esporádicos, mas a tendência é ficarem mais frequentes, né? Eu citei que a gente usou muito o protocolo do acretismo, que às vezes é mais comum até do que o tamanho desses miomas neste caso específico. E acretismo no nosso hospital a gente tem de 3 a 4 casos no ano. Mas eu acho que foi a oportunidade da gente ter uma acessibilidade multiprofissional para os futuros casos, né? Então, casos de acretismo, que eu acho que é bem mais frequente e comum, a gente sabe que tem agora essa opção da hemodinâmica junto, de diminuir sangramento, trazer mais segurança para o paciente, mesmo quando for realmente indicado fazer a esterectomia. Então, como médico obstetra e vendo o suporte que a gente tem de aparelhos e de equipe multiprofissional, eu me sinto mais seguro para realizar no futuro. Eu acho que esse foi o pontapé inicial para a gente alinhar melhor as especialidades que a gente tem aqui dentro. Perfeito, doutor Eduardo. Poderia complementar também? Eu acho que o Maciel falou tudo, né? É exatamente isso. É assim, a gente divulgando, toda a comunidade que está dentro do hospital tem que saber qual é o tamanho do nosso braço, até onde a gente pode ir, né? E eu posso garantir que, pelo menos no setor de hemodinâmica desse hospital, a gente pode ir bem longe, o nosso braço é bem, bem comprido. E a gente está lá à disposição para ajudar, né? Todas as especialidades e todas as situações onde a radiologia intervencionista possa atuar. Certo, doutor. Gustavo também, por favor. Aqui no hospital a gente tem uma estrutura completa na parte do atendimento pediátrico e neonatal. Tem todos os equipamentos mais modernos que existem, as incubadoras mais modernas também. Então, basicamente, o hospital completo em relação a toda a questão do atendimento em si ao recém-nascido, desde prematuro extremo até a termo mesmo, e pós-termo também, né? Depois que tiver necessidade de reinternar. Então, é isso, doutores. Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Foi uma honra tê-los aqui conosco para falar um pouquinho mais sobre esse procedimento, que foi, como nós dissemos, inédito na hemodinâmica e que acredito que traz muito mais segurança também para os pacientes que estão assistindo, sabendo que em casos de necessidade, o São Lucas está à disposição para atendê-los com segurança e qualidade no atendimento, né, doutores? É isso. Obrigado. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os cuidados com a diabetes. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. Doutor, é mito ou verdade que toda tendinite é causada por esforço repetitivo? Como tudo na medicina, não existem verdades absolutas. Todo caso a gente tem que fazer uma avaliação individual. Existem algumas topografias, alguns tendões que a gente sabe que em certa idade
é natural que surjam alguma tendinite, né? Então, a tendinite ela pode acontecer pelo envelhecimento, pelo esforço repetitivo, por um esforço intenso ou por um trauma. Mas em alguns casos, dependendo do contexto e da idade do paciente, é verdade sim, a tendinite pode ser causada pelo esforço repetitivo, mas é claro, em todos os casos devem ser analisados de uma maneira individual. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre a diabetes. A diabetes é uma doença que, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, afeta mais de 20 milhões de brasileiros, colocando o Brasil como o 6º país no ranking mundial de pessoas com diabetes. E para explicar sobre os cuidados com essa doença, eu gostaria de agradecer a presença do endocrinologista do São Lucas Hospital Center, Dr. Eduardo Tedesco. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre diabetes, que é uma doença muito conhecida e que também é motivo de muita conversa sobre esse assunto, né, doutor? Muitas dúvidas a respeito. Eu gostaria que o doutor começasse explicando pra gente, então, dando esse contexto, como eu sempre faço, do que é diabetes. Ok. Uma pergunta boa, né? O que é diabetes? Então, diabetes ela é uma doença heterogênea, mas que leva ao aumento da nossa glicose, nosso açúcar sanguíneo, em níveis acima do que o nosso corpo consegue tolerar. Isso decorre devido à falta de insulina, da liberação ou da produção de insulina, ou da sua ação periférica nos nossos órgãos e tecidos. Certo, então, quando a gente fala sobre essas alterações, nós temos 2 tipos de diabetes, né, doutor, que é conhecido. Doutor, poderia explicar um pouquinho, então, as diferenças de cada uma delas, para a gente entender? Sim. A classificação de diabetes leva em consideração, então, a fisiopatologia. E a gente tem aí, na verdade, até mais tipos, né? Então, classicamente, a gente tem o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente na nossa população. O diabetes do tipo 1, que é aquele que classicamente começa em crianças e que precisa de insulina desde o início, que a gente muitas vezes encontra também, né? E aí existe o diabetes gestacional, que é aquele que acontece nas pacientes gestantes e que antes não tinha diabetes. E existe uma classificação chamada de outros, né? Dentro desse outros aí é aquela condição onde o paciente adquiriu algum problema que fez parar a produção de insulina, como, por exemplo, um trauma abdominal que machucou o pâncreas, então ele acabou sendo retirado do corpo e a pessoa não produz mais insulina, ou uma pancreatite que levou a uma destruição do pâncreas, né, que daí não é nem diabetes tipo 2, nem tipo 1, mas simplesmente o paciente perdeu o órgão, né, e ele acaba ficando diabético. Certo, doutor. Então, não são 2 tipos, são vários tipos. E quais seriam as características, então, da diabetes tipo 2 para a diabetes tipo 1? O que diferencia cada uma delas? Sim. O diabetes tipo 2, tá? Se a gente levar em consideração um universo onde só tem a diabetes tipo 2 tipo 1, o diabetes tipo 2 ele é 90% dos casos. E ele acontece principalmente em pessoas adultas, pessoas com fatores de risco, então sedentarismo, obesidade, dieta irregular, hipertensão, dislipidemia. E normalmente ele está muito associado à genética, muitas vezes tem histórico na família de outros pacientes com diabetes. Já o diabetes do tipo 1 é aquele paciente que começa o diabetes na grande maioria das vezes na infância ou adolescência, e que agudamente ele abre o quadro de diabetes já com sintomas de descontrole, de descompensação, e ele já começa desde o princípio necessitar do uso da insulina. Tá? Então, dessa forma, assim, a gente começa a perceber diferenças nos tipos de diabetes, né? E começa a diferenciá-los. Certo, doutor. Além, então, desses tipos, o doutor comentou também sobre a questão da diabetes gestacional. Nesse caso, ela desenvolve, nessa mulher que antes não tinha, ela desenvolve a diabetes. Qual seria o motivo? Seria essa questão hormonal do período gestacional ou a dieta dessa gestante? Explica pra gente também, doutor. Na gestação, a gente tem uma fisiologia um pouquinho diferente. Então, quando a mulher engravida, normalmente ela diminui a taxa de glicose porque ela aumenta a sensibilidade dela. Mas em algumas pacientes, devido ao hormônio placentário, ele acaba levando a uma resistência insulínica e isso acaba aumentando essa glicose da paciente a níveis não tão altos quanto o diabetes tipo 1 e tipo 2, mas mais alto do que o que comumente está lá no paciente gestante. Para a mãe, a princípio, talvez não leve a grandes sintomas, né, ou complicações, igual o diabetes tipo 2 e tipo 1, mas o fato dessa glicose estar um pouquinho acima, para a circulação útero-placenta, já fica um pouquinho mais
difícil, mais ruim, mais tóxica, digamos assim. E isso aí pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Olha só, então o impacto é além da mãe, ele vai para o bebezinho também. Isso. Doutor, falando um pouquinho sobre a questão da diabetes tipo 2. Então, o doutor comentou sobre a questão da predisposição, no caso do tipo 1, mas existem, então, casos que esse paciente, ele não tinha diabetes e ele desenvolveu ao longo da vida, ou então esse fator genético, ele é muito importante também no caso da diabetes no paciente. Sim, o diabetes tipo 2 está altamente relacionado à questão genética, além dos fatores de risco, e a gente vê isso aí em vários estudos, até de comunidades mais fechadas, que quando você abre os estudos, você percebe que 90% das vezes os pacientes que tinham predisposição em comunidades fechadas, então essa população está com diabetes tipo 2. E muitas vezes relacionado à obesidade, né? A obesidade aumenta uma propriedade chamada resistência insulínica. Então, se você aumenta essa resistência insulínica, que também tem relação com a genética, você faz com que a sua insulina não funcione tão perfeitamente. E aí ela não consegue diminuir os níveis de açúcar, né, de forma adequada. E quando a gente fala sobre obesidade, é além do peso, né, doutor? A obesidade é uma doença, né? Ela é considerada uma doença e que hoje nós temos visto cada vez mais frequente na população. Então, essa relação de números de pacientes com diabetes também tem essa relação com os números de pacientes com obesidade, certo? Certo. O fato de ter a obesidade, isso já aumentar a resistência insulínica, está muito relacionado ao sedentarismo, que diminui, então, a captação e a queima do açúcar, né? Está muito relacionado à dislipidemia, aumento de colesterol também, e de hipertensão arterial, que são outros fatores para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, isso aí leva a uma síndrome maior chamada de síndrome metabólica, né? E aí isso aumenta os riscos, não só de desenvolvimento do diabetes, como o risco que todas essas alterações aí levam para o sistema cardiovascular. Certo, e essa é uma pergunta que a gente vai levar mais para frente, porque essas comorbidades acabam afetando todo o restante desse paciente, né, doutor? Mas antes eu gostaria de falar com o doutor uma dúvida que eu vejo muito frequente, é sobre sintomas de diabetes. Existem ou não sintomas? Alguns casos falam que é uma doença silenciosa, mas então como seria feito o diagnóstico, caso ela não apresente sintomas? Tá. Primeiro, então, assim, com relação a sintomas, o diabetes, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. O paciente não vai sentir dor, não vai sentir nada. Motivo pelo qual o diabetes tipo 2 às vezes leva anos para ser diagnosticado. Às vezes a pessoa já tem diabetes, nunca sentiu nada, não descompensou até o momento o diabetes e às vezes ele está passando na rua e teve lá uma barraquinha que estava medindo a glicose dos pacientes, ele passa lá e mede e de repente ele se assusta que está com a glicemia muito elevada. E a partir dali ele vai procurar auxílio para fazer diagnóstico. Então isso é verdade, isso acontece. E o diabetes ele só vai apresentar sintomas na hora que ele tem a descompensação. Que daí, assim, no diabetes tipo 2, ele já esgotou a quantidade de insulina que esse pâncreas conseguia produzir, ou quanto ele conseguia ainda vencer essa glicose, e aumentou tanta resistência insulínica que agora ele não consegue mais manter. Nessa situação, o corpo não está mais utilizando açúcar, então ele vai precisar usar outros métodos para manter a energia. E aí o paciente começa a ter muita sede, a urinar bastante, várias vezes no banheiro, perder peso, aumenta a fome, sempre na intenção do corpo buscar energia de alguma outra situação, ou seja, do alimento, ou seja, consumindo o próprio corpo. Aí ele faz os sintomas. Certo. E essa questão, o paciente começou, no caso mais extremo, sentir esses sintomas, ele também pode ser muitas vezes associado a outras doenças, né, doutor? Porque ela acaba não passando pela cabeça de primeira que esse paciente está com uma diabetes. E às vezes em casa a gente pensa assim, não, é alguma outra coisa. E isso leva ainda mais tempo para o diagnóstico, certo? Leva mais tempo, só que quando ele começa a ter sintomas de descompensação, às vezes ele para no hospital. E aí é ali que a enfermeira vai lá medir a glicose dele e aí já fala, nossa, mas deu aqui 400, 500, será que ele não era diabético? E aí começa a se suspeitar, né? Essa investigação. E doutora, a questão a gente falou um pouquinho do diagnóstico e essa questão da medir, furar o dedinho que a gente conhece, né? Esse é o único método de acompanhamento da glicemia. Hoje a gente já consegue ter outros métodos de monitorização também desse paciente. Isso. É uma pergunta interessante, porque isso é um motivo, às vezes, do paciente ter dificuldade de seguir o diabetes, né?
Sim, o mais clássico é medir pelo dedinho, né? Você vai lá, fura o dedo e coloca a fitinha, né? E mede pelo glicosímetro. É disponível isso aí pelo SUS, né? Gratuito. Mas existem outros métodos, né? Hoje a gente tem tecnologia nessa área que nos dá aí a possibilidade de não ter que ficar furando o dedo, né? E o mais comum são a automonitorização em tempo real, que a gente chama, né? Hoje a gente tem aparelhos aí que você coloca um adesivo, né, que é um sensor no braço, ele vai medir daí não a glicose do sangue, mas sim a glicose debaixo da pele, do interstício, né? E aí você só aproxima o celular e ele já manda por Bluetooth. Então você pode medir quantas vezes você quiser no intervalo, pelo menos de 5 minutos, e ele vai te dando de tempo em tempo quanto está dando a sua glicose. Que bacana, então já existem novas formas também desse acompanhamento. E doutora, agora falando sobre a questão do tratamento da diabetes. Então, é necessário a insulina para todos os pacientes ou ele vai variar de acordo com o tipo da diabetes? Isso. Primeiro, para diabetes do tipo 1, normalmente, como a doença já começa com a falha do pâncreas, a gente vai precisar repor a insulina, senão o paciente não tem condição de produzir. Já para o diabetes tipo 2, que é a maior parte dos pacientes, a gente vai ter que ver que estágio ele está do diabetes, quanto que esse pâncreas ainda está funcionando, né? Mas, de forma geral, a grande maioria dos pacientes consegue se manter muito bem com os hipoglicemiantes orais, medicamentos via oral mesmo, né? Associado aí a uma modificação do estilo de vida. A dieta adequada, uma atividade física, a perda de peso, controle da pressão arterial, controle do colesterol, e isso traz um bom controle glicêmico, muitas vezes aí deixando o paciente com um risco muito, muito baixo de evoluir com complicações. E quando a gente fala sobre a questão do tratamento, também acho que é uma dúvida aqui recorrente. Existe cura para o diabetes ou ele é somente esse tratamento a longo prazo desse paciente, doutor? Cura do diabetes a gente não tem. Porque a gente tem que entender que quando a gente abre o quadro de diabetes, a gente já tem um comprometimento pequeno ou grande da quantidade de células produtoras de insulina e isso não vai voltar a proliferar, a melhorar, né? Então você já vai ter o diabetes. Agora sim, a gente tem o controle do diabetes e em alguns casos a gente pode ter até a remissão do diabetes, que é quando o paciente controla tão bem a ponto de você poder ficar até sem medicamento. Mas você vê que nesses pacientes, se ele ganhar peso, se ele ficar sedentário, ele vai voltar a subir a glicose. Então, assim, cura não tem. A gente tem remissão dos casos e controles bem adequados. E esse paciente, ele precisa fazer essa monitorização constante, doutor? Então, todos os dias, ao longo do dia, como que seria também essa questão? Com relação à monitorização, ela é mais indicada para pacientes usuários de insulina. Então, pacientes que fazem o uso só de hipoglicemia oral para tratamento, não há necessidade de ficar fazendo a automonitorização todo dia. Se ele fizer uma vez por semana, já é bem interessante. Agora, pacientes com necessidade de insulina, aquele paciente com diabetes tipo 2, que já passou pelo tratamento com hipoglicemiantes orais por longas datas e realmente ele já tem 20, 30 anos de doença que precisa agora da reposição de insulina, esse aí e o paciente com diabetes tipo 1, aí sim merece a monitorização. Por quê? Por causa da variabilidade do açúcar, né? E o risco de hipoglicemia maior. Doutor, agora falando sobre a questão do tratamento da diabetes. Então, é necessário a insulina para todos os pacientes ou ele vai variar de acordo com o tipo da diabetes? Isso. Primeiro, para diabetes do tipo 1, normalmente, como a doença já começa com a falha do pâncreas, a gente vai precisar repor a insulina, senão o paciente não tem condição de produzir. Já para o diabetes tipo 2, que é a maior parte dos pacientes, a gente vai ter que ver que estágio ele está do diabetes, quanto que esse pâncreas ainda está funcionando, né? Mas, de forma geral, a grande maioria dos pacientes consegue se manter muito bem com os hipoglicemiantes orais, medicamentos via oral mesmo, né? Associado aí a uma modificação do estilo de vida. A dieta adequada, uma atividade física, a perda de peso, controle da pressão arterial, controle do colesterol, e isso traz um bom controle glicêmico, muitas vezes aí deixando o paciente com um risco muito, muito baixo de evoluir com complicações. E quando a gente fala sobre a questão do tratamento, também acho que é uma dúvida aqui recorrente. Existe cura para o diabetes ou ele é somente esse tratamento a longo prazo desse paciente, doutor? Cura do diabetes a gente não tem. Porque a gente tem que entender que quando a gente abre o quadro de diabetes, a gente já tem um comprometimento pequeno ou grande da quantidade de células produtoras de insulina e isso não vai voltar a proliferar, a melhorar, né? Então você já vai ter o diabetes. Agora sim, a gente tem o controle do diabetes e em alguns casos a gente pode ter até a remissão do diabetes, que é quando o paciente controla tão bem
a ponto de você poder ficar até sem medicamento. Mas você vê que nesses pacientes, se ele ganhar peso, se ele ficar sedentário, ele vai voltar a subir a glicose. Então, assim, cura não tem. A gente tem remissão dos casos e controles bem adequados. E esse paciente, ele precisa fazer essa monitorização constante, doutor? Então, todos os dias, ao longo do dia, como que seria também essa questão? Com relação à monitorização, ela é mais indicada para pacientes usuários de insulina. Então, pacientes que fazem o uso só de hipoglicemia oral para tratamento, não há necessidade de ficar fazendo a automonitorização todo dia. Se ele fizer uma vez por semana, já é bem interessante. Agora, pacientes com necessidade de insulina, aquele paciente com diabetes tipo 2, que já passou pelo tratamento com hipoglicemiantes orais por longas datas e realmente ele já tem 20, 30 anos de doença que precisa agora da reposição de insulina, esse aí e o paciente com diabetes tipo 1, aí sim merece a monitorização. Por quê? Por causa da variabilidade do açúcar, né? E o risco de hipoglicemia maior. Então, ele precisa ver quanto que está o diabetes em determinados horários, para a gente ver se não vai fazer hipoglicemia, para ver se não está fazendo hiperglicemias, quantos % do tempo ele está ficando em hiperglicemia, ou em normoglicemia, ou em hipoglicemia, para que isso dê também dados estatísticos para o médico poder trabalhar e ajustar a dose de insulina conforme está ali na medida dele. Por isso também é importante o acompanhamento desse paciente com o médico, então o médico que é responsável, endocrinologista a longo prazo, né, para ele entender um pouco mais sobre o estilo de vida também desse paciente, né, doutor, que impacta diretamente no tratamento, certo? Isso, conforme você vai acompanhando o paciente, você vai entendendo as dificuldades que ele tem do tratamento, as dificuldades, as dúvidas que ele tem, as dúvidas com a monitorização, com a alimentação, com a atividade física, você vai entendendo aí como é que é a rotina desse paciente, né, para você conseguir, às vezes, nortear ele para qual o melhor caminho para ter o melhor controle. E, doutor, hoje no consultório, qual que é o maior desafio que o doutor vê em relação ao tratamento que os pacientes têm em seguir à risca o tratamento para diabetes? Essa é uma pergunta que o pessoal não gosta muito, mas o maior problema aí é o equilíbrio entre a aplicação da insulina, o uso dos hipoglicemiantes orais, e a dieta. Tá? Falar em dieta é uma coisa que a gente está mexendo com o prazer das pessoas, né? Sempre que a gente vai se reunir com amigos, tudo sempre tem alguma coisinha lá, né? Então, falar em alimentação e cortar coisas são situações que são mais ruins, né? Então, o que eu mais vejo, assim, é paciente que às vezes se utiliza de mecanismo de defesa, né? Eu tô fazendo dieta certinha, mas você está vendo ali que está com uma variabilidade bem grande, dificuldade em cortar o açúcar, ou de diminuir, ou de controlar o carboidrato, porque tudo isso aí está relacionado ao prazer, né? Certo. Então, isso é o mais desafiador. Né? E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão do açúcar, muitas vezes as pessoas assimilam somente aos doces, né? Então, paciente diabéticos pode ou não pode comer doces, doutor. Mas também vai muito além disso, né? Em outros alimentos também contém o açúcar. O doutor poderia explicar, então, sobre essa questão da relação dieta do paciente, do que pode ou não pode ser consumido? Sim. Bem, o açúcar, ele é o protótipo do carboidrato, né? O que a gente tem a absorção mais rápida e o que sobe muito mais rápido a glicose do paciente. Então, às vezes, o paciente fala pra gente assim, hoje cedo eu não tomei nada, só tomei um cafezinho. Aí a glicose tá lá em cima. Mas o que você colocou no cafezinho? O que você adoçou com o quê? Foi só uma colherinha de açúcar e deixei amargo o café. Você vê que aquele pouquinho de açúcar já faz um estrago, né? Então, assim, açúcar é o que vai mais subir, mas como você colocou, existem outros alimentos aí que têm açúcar, né? Que são os carboidratos de outras formas, né? Então, os carboidratos complexos, que a gente chama, né? As massas, eles precisam ser quebrados no nosso organismo para ser absorvido. Então, a tendência é de subir menos do que o açúcar comum. Mas sobe, né? Então, isso vai depender de quanto você vai também comer. Mas lembrando aí que arroz, feijão, farinha, mandioca, macarrão, tudo isso aí vira açúcar. Quando você vai fazer a sua refeição, por exemplo, na hora do almoço, é interessante você selecionar o que você vai pôr no prato. Vou colocar arroz, vou colocar macarrão, vou colocar farinha, vou colocar polenta, né? Então você vai selecionar um dos carboidratos e colocar em pouca quantidade, né? Você pode usar, mas em pouca quantidade, vai levar em consideração quando você vai se alimentar. E no restante do espaço do prato ali, então você vai ter que colocar fonte de proteína, por exemplo, alguma carne,
seja frango, seja carne vermelha, fonte de fibras, né? Então, verduras, os legumes também, que são importantes, né? Mas evitar de misturar carboidratos. Em caso, quando esse paciente quiser, então, comer um docinho também, ele precisa ter esse balanceamento da dieta para que ele possa fazer essa ingestão, doutor? Então, não pode, de jeito nenhum. A resposta aqui seria depende. Então, assim, eu sou um paciente que eu estou muito bem controlado. Tenho meus níveis glicêmicos muito bons, estou bem, não tenho doença crônica causada pelo diabetes. No domingo eu posso dar uma beliscada lá, um pedacinho de pudim? A gente não vai falar não, isso não é o motivo de estar descontrolando o diabetes. Agora não, eu sou um paciente que estou com meus exames bem fora das metas, e já tenho complicações, não vou dar chance por azar. É uma situação que eu tenho que ter consciência de que é melhor eu evitar. Tá? Então, depende da condição que você está, né? E essa questão da consciência, eu acho que também, que nem o doutor disse, é desafiador, né? Fazer com que o paciente entenda que a gente está falando da vida dele, da qualidade de vida dele a longo prazo, não só daquele momento, né, doutor? Sim, exatamente. E falando sobre as complicações que o doutor citou, quais seriam elas, doutor? Então, se esse paciente não trata corretamente a diabetes, o que poderia acontecer com esse paciente? Isso, então assim, o que é interessante entender é que o açúcar, a partir de uma determinada taxa, ele se torna tóxico para nossas artérias, nossas veias. A gente tem que entender que o diabetes, ele está ali, o açúcar está circulando por tudo. Então a gente faz uma doença vascular. De toda forma a gente vai levar a uma doença vascular, seja ela de pequenos vasos ou de vasos maiores. Então quando a gente está falando de pequenos vasos, a gente pode fazer uma lesão aí dos vasinhos que estão lá passando do lado dos nossos nervos. E a gente começar a perder a sensibilidade da perna ao longo do tempo, de forma gradual, às vezes sem a gente perceber. Ou de vasos pequenininhos, como lá da retina, onde pode levar sangramento ou descolamento da retina, né? Isso pode levar a comprometimento da visão. Ou de vasos maiores, como os vasos próprios da perna, onde a pessoa às vezes começa a abrir feridas por falta de vascularização. Ou então de vasos do coração, onde é um dos grandes problemas aí para o infarto do miocárdio, né? Sempre a gente pede a avaliação do cardiologista para o paciente com diabetes, ou do cérebro, né, o risco do AVC. Então, a gente também não pode esquecer aqui dos rins, que é uma das maiores causas de hemodiálise hoje, é diabetes e hipertensão arterial, né? Certo. E a gente vê, geralmente, ela nunca está sozinha, né, doutora? O paciente, ele nunca tem só diabetes, ele tem sempre alguma outra doença, algum outro caso junto. E acaba afetando também no tratamento, né? Porque hoje nós já conversamos em várias entrevistas que os doutores apresentaram a diabetes como uma comorbidade e uma dificuldade para o tratamento de outras doenças, restrições, né? Isso também é muito importante ser dito, né, doutora? Esse paciente, ele tem que ter um cuidado também diferenciado em diversas outras especialidades, em diversas outras doenças, certo? Certo. O diabetes é uma doença, assim, que eu converso com os alunos da faculdade, né? Não é só o endocrinologista que precisa saber. Além de tão prevalente como ela está inserida em todas as outras especialidades, né? O vascular vai estar sempre preocupado com o diabetes, o cardiologista vai estar preocupado se tem diabetes, o neurologista vai ter preocupado se tem diabetes, o anestesista vai estar preocupado se tem diabetes para poder fazer um bom controle durante a cirurgia, o cirurgião vai estar preocupado se a cicatrização vai acontecer ou se não vai abrir uma complicação aguda do diabetes durante o ato operatório, né? O pediatra com as crianças que desenvolvem diabetes tipo 1. Então é uma doença em que é tão prevalente e que traz tantas complicações de outras áreas que todo mundo fica de olho, né? Que a gente precisa reforçar e levar isso adiante, porque muitas vezes, talvez não se dê a devida importância para essa doença, justamente por ser silenciosa. Então o paciente, tá tudo bem, e vai levando, mas, então, como o doutor disse, precisa ter essa atenção. Sim. Doutor, a gente falou um pouquinho sobre o tratamento, a questão do uso da insulina, mas um ponto muito importante que o doutor citou foi a questão da mudança dos hábitos de vida. O doutor poderia explicar, então, também sobre essa importância nesse mudança da alimentação, do estilo, para o tratamento também da doença e a prevenção de fato? Sim. Olha só, um dado interessante é quando a gente fala sobre pré-diabetes. O pré-diabetes é uma condição que aparece antes da gente abrir um quadro de diabetes tipo 2. E, lógico, está muito relacionado aos fatores de risco e obesidade, como a gente falou. E tem um estudo que mostrou, e eu achei bem curioso, que ele fala assim, quantos % de pacientes você vai prevenir a abertura de diabetes se entrar com hipoglicemia antioral? E num outro grupo, eles estudaram assim, quantos % de pacientes desse grupo eu vou prevenir
se eu modificar estilo de vida, como cuidar da alimentação, fazer exercício físico e perder peso, principalmente aí em torno de 10% do peso inicial. Nesse grupo, com a medicação, eles chegaram a prevenir 30% de evolução. Sim. E no outro grupo, em que ele foi só modificação de estilo de vida sem mexer com o medicamento, eles chegaram em 58%. Isso. Então, você vê o impacto que tem a modificação do estilo de vida, a boa dieta e a perda de peso, a atividade física, o controle das outras comorbidades em você prevenir o diabetes. E isso a gente vê também, a gente extrapola para o paciente com diabetes. Se você tem essa modificação adequada, você precisa usar muito menos remédio ou menos dose e você controla muito melhor o teu diabetes, né? Doutor, esse paciente, então, a gente falou bastante sobre a questão da perca do peso, do acompanhamento da dieta, e é muito importante, então, o acompanhamento dele com o endocrinologista e com outros especialistas, como também um nutrólogo, um nutricionista também. O doutor poderia falar sobre esse trabalho em conjunto para o paciente? Sim. Como o diabetes tipo 2 está muito relacionado aí a não só a parte medicamentosa, mas ao estilo de vida, e a situação de perda ponderal é bastante importante aí nessa ocasião, sim, o nutricionista é importante. A gente com frequência encaminha pacientes para nutrição, porque é ali que a gente vai avaliar com o profissional, né, como é que está o índice de carboidrato desse paciente, o índice glicêmico de cada carboidrato, quanto que ele está usando de carboidrato, o que ele pode mudar, como é que ele vai fazer ali normalmente um diário alimentar e apresentar para o profissional, que daí vai poder personalizar aquela situação para cada indivíduo, né? E saber quanto aí de carboidratos e açúcares esse paciente vai poder usar. Então, assim, quando tem o profissional em conjunto, ajuda muito no nosso controle, né? Sim. E aí, isso aí acho que dá para extrapolar aí também para os outros profissionais aí, como oftalmologista, o cardiologista, o nefrologista, o vascular, né, que ajuda muito a gente, principalmente com as complicações periféricas. Então, é multidisciplinar esse trabalho. Essa questão do oftalmologista também acho que é uma dúvida que aparece bastante, a questão da visão, né? Da diabetes afetar a questão da visão. Doutor, poderia explicar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim. Olha só, essa é uma pergunta também interessante e que traz um certo risco, porque assim, a retinopatia diabética, né, o diabetes ele vai atacar as veinhas que estão lá atrás do nosso olho, que irrigam o olho. Então ele não vai dar sintoma na maioria das vezes, ele é assintomático. O paciente às vezes tem doença no olho e nem percebe porque ele não baixou a acuidade visual. Ao longo do tempo, essas veinhas elas vão fazendo um entupimento ali e diminuindo a oxigenação, quando aí começa a aparecer os problemas. Então às vezes ele vai lá no oftalmologista e ele fala, olha, já tem uma lesãozinha, a gente vai precisar fazer um laser no olho. Então ele vai dar um pinguinho de solda lá para proteger de descolar aquela retina ou de proliferar aquele emaranhado de veinhas que pode estar acontecendo. E o maior risco disso daí é acontecer o sangramento atrás do olho, e daí borra toda a visão do paciente, ou o descolamento de retina, que daí pode trazer a perda da visão, né? Doutor, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor, de novo, destacasse sobre essa importância, então, do acompanhamento correto, desse controle correto da doença e da questão da prevenção para os nossos pacientes. Eu gosto sempre de deixar essa mensagem final, doutor, por favor. Então, tá. Com relação ao acompanhamento, né, a gente vê, então, que o acompanhamento ele é bem importante para a gente tentar ajustar as medicações, entender o contexto do paciente, o seu estilo de vida, onde é que estão os maiores pontos a se mudar, né? E que a cada 3, 4 meses a gente pede todos os exames, porque eles modificam, eles levam esse período de tempo para a gente modificar. De um paciente que estava mal controlado para um paciente que está bem controlado, ele leva esse tempo, não é tão rápido, né? Então a gente precisa estar acompanhando esse paciente. Esse acompanhamento a gente também vai ver se existe alguma complicação, né? A gente vai fazer as avaliações renais, as avaliações do olho, a parte cardiológica, dos membros inferiores, para ver se já existe alguma situação de risco para esse paciente e já planejar a prevenção, né? Então, a proteção plantar desse paciente, entrar com medicamentos que protejam o rim, que protejam o coração, desse paciente é bem importante. E assim, o que fazer para prevenir? Então, uma boa dieta, uma atividade física adequada, a perda de peso, especialmente a perda de peso, né? Ela leva a praticamente uma queda mais acentuada dos níveis glicêmicos, né?
Perfeito. Então, acredito que nossa conversa esclareceu muitas das dúvidas que tem a respeito disso, mas nós poderíamos continuar conversando por muito tempo, porque é um assunto que rende bastante, né, doutor? Mas eu gostaria de agradecer a presença no São Lucas 24 Horas. Foi uma honra tê-lo novamente aqui conosco. Obrigado, meu. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!